Bom dia, saudações tricolores, tudo bem? Professor Humberto, professor tricolor, tá certo? Então, pessoal, hoje teremos um clássico, né? Belo clássico lá no Maracanã, às 21h30, entre Fluminense e Palmeiras. Hoje a gente vai saber se o Fluminense tem garrafa vazia para vender, ou seja, saber como é que vai se comportar diante de um grande time paulista que é o Palmeiras, tá bom? Então, os destaques na qual desse vídeo eu irei relatar são os reforços já à disposição do Mano, a provável escalação do Fluminense, o Marcelo retornando, se vai jogar ou não, e o desfalque de última hora foi Alexander, né, que sentiu, né, um probleminha na coxa, então tá fora, né? E pro lado do Palmeiras vai ter também alguns desfalques, né? Piquerez, Estevão, Murilo, né? E o retorno do Richard Rios, que estava na Copa América, né? Tá bom? A gente vai falar também do Abel, o técnico do Palmeiras também está suspenso para esse jogo. Então fique ligado aqui comigo, vai já começar para a gente analisar o pré-jogo entre Fluminense e Palmeiras, tá bom? Bem, pois bem, pessoal, então durante os treinos o Mano Menezes ele testou algumas formações né, e uma delas é aquela que enfrentou o Cuiabá, tá certo? Então é parecida, tá certo? Para ver se essa configuração ela vai dar mais movimentação para o time do Fluminense. Pois bem, então, no treinamento ele já colocou 3 volantes, mas nós sabemos que a tendência não é essa de estar se fechando, porque a gente precisa conquistar 3 pontos, né? Então, outra coisa também, torcida tricolor, os reforços já estão disponíveis, né, para o Mano, o Inácio, o zagueiro, e o meio atacante Kevin Serna. Então vão estar relacionados, né? Então pode ser que durante a partida eles entrem, né? Possivelmente. Só bora falar aqui da provável escalação, né? Provável escalação. Então Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos, Thiago Silva, Diogo Barbosa, né? Ou Marcelo, mas não conheço o Mano, talvez o Marcelo não entre de titular, né? Que faz tempo que não joga. André, Martinelli, Nonato, Ganso, Arias e Cano. Então, vamos aqui abrir parênteses aqui para o Cano. Nesse aspecto, torcida tricolor, eu se fosse humano, eu colocaria o Camão Elias, força jovem, né? Fez o gol contra o Criciúma, fez o gol também da vitória lá na Arena Pantanal contra o Cuiabá. Então ele tem uma ascensão, então uma fase positiva. Fosse o Mano, já esclareia de imediato, né, o Camão Elias, tá bom? Bom, um detalhe também, pessoal, foi um desfalque de última hora, né, pessoal? O Alexander, que ia jogar de titular, sentiu um probleminha na coxa, né? Lesionou na coxa e está fora desse jogo. Então, que pena, né? Porque ele no jogo passado contra o Cuiabá ele teve uma grande movimentação, entrou bem, né? E deu sinal positivo para o nosso meio campo, que precisa mais dessa articulação, tá certo? Entre os meio campistas. Bom, o jogo não vai ser fácil. Apesar que o Palmeiras ele também tem alguns desfalques importantes, né? Eu já tinha falado no começo do vídeo aí do Piquerez, né? O Estevão, o Murilo, tá certo? E também do seu técnico Abel, né? O Abel está suspenso, não vai comandar o Palmeiras hoje lá no Maracanã. Melhor para nós, tá certo? Então, mas tem uma volta importante do time do Palmeiras que o nosso time tem que ficar ligado.
que é o retorno de Richard Rios, que disputou juntamente com o nosso Arias, né, pela Colômbia, e fez uma bela Copa América, né, sendo elogiado pela imprensa, tanto nacional como internacional. Então, Richard Rios deve ser escalado hoje para enfrentar o Fluminense. Tem que ficar de olho aí no Richard Rios, está em boa fase. Bom, e como é que vai se comportar o Fluminense para esse jogo? Pessoal, vamos entender o seguinte: a nossa zaga está bem montada agora, né? Thiago Silva e Thiago Santos. Ali, aquele meio da zaga ali tá bacana. É só fazer o simples, né? Principalmente o Thiago Santos, que está ao lado do Thiago Silva, né? Do jeito que ele jogou contra o Cuiabá, fazer essa mesma, vamos dizer assim, movimentação, né? Na hora do desarme dos atacantes, chegar primeiro, antecipar jogadas, né? E evitar as falhas comuns, tá certo? Bom, no meio campo temos aí a presença do Nonato, né? Do Martinelli mais uma vez, que não vem em boa fase, do André, esse monstro no meio campo, que é super importante, tá certo? E do Paulo Henrique Ganso, também teve um destaque positivo contra o Cuiabá. Então, nota-se que dali para frente já começa a ter uma variação no ataque, né? Por quê? Porque vai ter o Arias deslocado mais para a direita, sendo como ponta, falso ponta, né? Mais ou menos se dizer assim, tá certo? E o Cano, né? Aquela movimentação lá no ataque. E o Cano precisa fazer gols. Então, o Cano, o centroavante, precisa de gols. É necessário que ele faça gols. Não é preciso que faça. Se fizer um hoje, já tá bom, Cano. Perfeito. Tá certo? E do lado esquerdo lá, tem também o Marquinhos, se for escalado, né? Nesse caso, o nosso ataque vai com força, mas fechando também a parte do meio campo. Então, esse meio campo precisa mais de articulações, transição mais rápida para o ataque, pegar a defesa do Palmeiras mais desprevenida. Apesar que tem um grande zagueiro, que é o Gustavo Gomes, né? Se posiciona muito bem. Então precisamos ter uma forma tática de vencer o Palmeiras. E vencendo, a gente sai dessa situação um pouco incômoda, né? Tá certo? Porque a gente já deixou a lanterna, mas ele precisa mais somar mais pontos para ficar mais fora do Z4, tá bom? Então, esses são os detalhes, né, pessoal, do pré-jogo entre Fluminense e Palmeiras. Acredito que deve ser um jogaço, né? Às 9h30, transmissão da Rede Globo para todo o Brasil. Tá bom? Então vamos aguardar, tá bom? Outro detalhe, para finalizar aqui no meu vídeo aqui, pessoal. Se você não tiver inscrito, faça sua inscrição, é de graça. Compartilhe o vídeo, né? Faça seu comentário, tá certo? Dê o like aí, não custa nada. Faça o favor, professor Tricolor, Francisco Humberto, tá bom? Um abraço, tchau.